Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Muita gente vem me abordando e pedindo para que eu fale um pouquinho mais de como se tornar um radioamador, né? E o que vem a ser a função, a atividade de radioamador. Ser radioamador é uma atividade relacionada à comunicação por rádio, na qual os participantes, chamados de radioamadores, utilizam equipamentos de rádio para estabelecer comunicação com pessoas de diferentes partes do mundo. O radioamadorismo é um hobby que envolve a montagem, operação, manutenção de estações de radioamador. Tá? Os radioamadores possuem uma licença emitida pela Anatel. Essa licença é obtida após a aprovação de exames que testam conhecimento técnico e regularidade relacionada à operação de rádio. Eu, por exemplo, eu tirei minha primeira licença de radioamador em 1974. Tem bastante tempo, né? Isso aí é o diploma de 1976 da Labre, né? E antes eu fui PX. PX é rádio cidadão. Você tem o rádio amador e o rádio cidadão, são duas coisas distintas. O rádio cidadão opera só na faixa de 27 MHz e não necessita de grande especialização, basta você entrar, se cadastrar, ter o rádio e falar. Não tem também muita regulamentação. Já o rádio amador não. O rádio amador é alguma coisa assim bem mais profissional, bem mais voltada aí à comunicação entre radioamadores, que pode ser realizada por voz, telegrafia, dados digitais e outros modos de transmissão. Além disso, os radioamadores também podem participar de competições conhecidas como contest, onde o objetivo é estabelecer o maior número de contatos com outras estações de um determinado período de tempo. Eu peço que vocês se inscrevam e divulguem o canal P4BLA no YouTube. Ser radioamador oferece diversas oportunidades, como a possibilidade de estabelecer contatos com pessoas diferentes, culturas e países diferentes, auxiliar em situações de emergência e desastres naturais e explorar tecnologias de comunicação e aprimorar habilidades técnicas. É importante ressaltar que o radioamadorismo é uma atividade regulamentada e os radioamadores devem operar de acordo com as leis, regulamentos estabelecidos pela Anatel. Então, para ser radioamador, tem alguns pré-requisitos, tá? Eu peço que você se inscreva e divulgue o canal P4BLA no YouTube. O objetivo dessa apresentação é mostrar de forma resumida, sem entrar em muitos detalhes, quais são as etapas necessárias para você se tornar um radioamador. O radioamador no Brasil é regulamentado pela Anatel. É um hobby que permite a comunicação entre radioamadores por ondas de rádio. O objetivo principal do radioamadorismo é o desenvolvimento de técnicas de comunicação, o intercâmbio de informações e a promoção da amizade entre pessoas de diferentes cidades, estados e países. Para se tornar radioamador é necessário obter uma licença na Anatel. Existem diferentes classes de licença, cada uma com requisitos e privilégios específicos. A licença básica e a primeira licença é a classe C, que permite operar numa vasta faixa de frequência de HF, VHF e OHF. As classes superiores são as classes B e classe A, que concedem privilégios ainda maiores na faixa de HF, permitindo modos adicionais de operação e maior número de frequências. A classe inicial do radioamadorismo é a classe C. Então você tem que começar pela classe C, depois passar para a classe B e depois passar para a classe A. O conhecimento e as habilidades adquiridas por meio do radioamadorismo podem preparar os jovens para carreiras na área relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Eles desenvolvem um pensamento analítico, habilidade de solução de problemas e capacidade de adaptação, todas essenciais para o mundo profissional atual. Então é muito legal para o jovem, para o seu filho, né? Para o seu sobrinho aí iniciar no radioamadorismo. O radioamadorismo envolve o conhecimento de eletrônica, comunicação por rádio, tecnologia de antenas e regulamentação.
Essa experiência técnica incentiva os jovens a explorar, a entender conceitos científicos e de engenharia. Eles podem aprender sobre ondas eletromagnéticas, eletrônica básica, soluções de problemas e muitos outros tópicos relacionados. E não só a parte técnica, né? A parte de comunicação também, muito interessante o radioamadorismo. Ele incentiva a comunicação eficaz, uma vez que os jovens precisam aprender a transmitir informações de maneira clara e concisa. Eles também podem participar de concursos de rádio, onde aprende a articular ideias e desenvolver habilidades de oratória. Além disso, o rádio permite que eles se conectem com pessoas de diferentes origens culturais e geográficas, expandindo sua perspectiva e promovendo a tolerância e a compreensão. O radioamadorismo é fantástico. Quais são as etapas para você obter a licença de radioamador? São 3 passos, basicamente. O primeiro passo é a habilitação do radioamador. É uma prova que é feita para avaliação de conhecimentos técnicos. Essa etapa é necessária para a obtenção da outorga do serviço de radioamador, que é conhecido como Certificado de Operação de Estação de Radioamador. É uma prova, uma provinha bem simples, até porque a Anatel coloca no seu site toda a lista de perguntas que caem na prova. Então, você tem perguntas e respostas. Tem uma apostila. E nessa apostila são exatamente as questões que caem na prova. Então, basta dar uma lida na apostila 1, 2, 3 vezes que você passa na prova. Então, não tem dificuldade nessa primeira etapa, que é a prova. Depois são processos burocráticos. A outorga de radioamador é um processo burocrático e o licenciamento da estação de radioamador também é um processo burocrático, que é feito no site da Anatel. Todas essas etapas podem ser melhor visualizadas no endereço que eu coloquei aqui de baixo, ó, que é no site da Anatel. Tá? Então você pode entrar aqui nesse endereço e ver com mais detalhes cada etapa, cada passo desse aqui. Mas eu, de antemão, informo que é bem tranquilo, tá? Você obter a licença de radioamador. Crianças conseguem se tornar radioamadores hoje em dia, tá? Aí é o exemplo ó, da apostila que está no site da Anatel. E são exatamente essas questões que caem na prova. Essa prova você faz online, da sua casa, pelo computador. Tá? É marcado um dia, um horário, você entra no site da Anatel e, através de um procedimento, você realiza aí uma prova de múltipla escolha, igualzinha essa aí, ó, a mesma coisa. E as questões que caem são as mesmas questões. Então, eu queria desmistificar, né, essa questão da prova como sendo uma coisa difícil. Não, pelo contrário, é muito fácil. Tá? As apostilas estão nesse endereço aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima. Quem quiser dar uma olhadinha na apostila. Então, você tem aqui ó, perguntas, você tem a pergunta, várias respostas e a resposta certa aqui, ó, letra C, tá vendo? Aqui a resposta certa, letra E, letra A. Então, aqui ele já mostra a apostila e a resposta certa. Então, é só você ler a questão, decorar aqui a resposta e fazer a prova. Então, é muito simples, tá? Então, eu incentivo as pessoas que participem, que façam, que tirem o COER, tá? Que é a única etapa exigida através de um teste, tá? É o COER. Depois que você tira o COER, você recebe esse certificado de estação de radioamadora, que é o COER. Esse documento aqui de cima, ó, certificado de estação de radioamador. Aí depois que você tira o COER, você dá entrada no site da Anatel para a obtenção da licença de estação de radioamador. Tá? Então é um processo burocrático muito simples. Se você quiser também ser PX, PX é operador da faixa do cidadão, tá? Já não tem a mesma abrangência nem o mesmo detalhamento do radioamadorismo. Tá? A licença é facilmente retirada por qualquer pessoa no site da Anatel. Tá? É autorização de PX. Eu sou o PX4J2224 e como radioamador eu sou Papa Uniforme 4 Bravo Lima Alfa. Tá? Então, isso aqui são os documentos, né, comprobatórios. Então, o primeiro que você vai tirar é o COER, que é o Certificado de Operador de Radioamador, depois que fizer aquela prova e atingir uma determinada nota. Tá? Maiores informações, mais detalhamento no site da Anatel. Tá?
Enquanto você não está com a sua licença, enquanto você não é radioamador e pode falar, inclusive você pode usar até o celular para falar. O celular tem aplicativos hoje em dia que, pelo digital, você fala, não precisa grandes investimentos, tá? Mas você pode ouvir o radioamadorismo através do site Roseline. Aí tem em cima o endereço, né, pela web, https://rose.brandmeister.network. E você pode instalar também o aplicativo Android, Roseline. Aí você escuta os radioamadores do mundo todo. Aqui é um exemplo, ó, de um site do Brasil, 724, Brasil Nacional, uma pessoa falando, um colega, Rosendo, falando, tá vendo? Ele está falando, quando ele fala, fica vermelho aqui assim em volta, né? Aqui tem comunicações do mundo todo, você pode conversar com o mundo todo através do rádio digital DMR. Bem, o radioamadorismo é um hobby que aproxima as pessoas, desenvolve solidariedade e aprimora o conhecimento e a técnica. Então é muito recomendado ao jovem, é muito recomendado aí a todas as pessoas. Hoje em dia, nós temos a Rede Mundial de Radioamadores. São 48 pontos de conexão no mundo todo. Então, nós temos pontos de conexão no Japão, na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na Índia. Em qualquer lugar que você pense no mundo, tem um ponto de conexão da rede Brandmaster. Então você adquire um rádio digital ou através do seu celular com um aplicativo e através da internet, mas aí você precisa ter a licença e o identificador digital, que só é obtido com a licença e com o COER, para acessar a rede mundial de radioamadores e falar aí com qualquer radioamador que esteja no mundo inteiro. Tá? Então esse é o radioamadorismo digital. Tá? Utiliza a internet só para acessar. Essa interconexão aqui de data centers, são nuvens, tá? É através de um protocolo de alta velocidade chamado Fast Forward, na rede mundial de radioamadores, que é a rede Brandmaster. Que é o exemplo de uma comunicação via repetidora. Tem várias repetidoras instaladas no Brasil inteiro, de radioamadores digital. Você acessa a repetidora com seu rádio digital. Esse rádio digital tem que estar programado com seu prefixo, então você precisa ser radioamador. Só o radioamador que consegue acessar essa repetidora, tá? E acessar a rede Brandmaster, que é a rede mundial de radioamadores, que ele consegue falar aí no mundo todo. Aqui é a rede Brandmaster Brasil. Então, todos esses estados aqui, cada estado desse tem uma sala de bate-papo, uma sala de conversação. Você tem lá no Amazonas, você tem na Bahia, você tem em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul. Então, essas salas têm rodadas, têm bate-papos aí periódicos, semanais, quando você pode falar com vários colegas aí do Brasil inteiro, tá? E do mundo também. E os radioamadores também instalaram infraestruturas de repetidoras, semelhantes à que eu mostrei aqui anteriormente. Tá? Essas repetidoras, como essa repetidora aqui, ó, é uma infraestrutura que foi instalada por um radioamador num local alto, no alto de um morro, e que você, com um rádio digital, consegue acessar a repetidora e ter acesso à rede mundial de radioamadores. Tá? Aqui é a lista de repetidoras. Então você tem repetidor em Londrina, você tem repetidor em Chapecó, tem repetidor em Salvador, tem repetidor no Brasil, Piracicaba, no Brasil inteiro. Você tem repetidoras instaladas e pode acessar via rádio digital. Existem eventos semanais que acontecem de segunda a sexta-feira. Tá? Esses eventos semanais podem ser ouvidos através do Roseline, que eu mostrei para vocês. Aquele aplicativo que você pode instalar no telefone e ouvir essas rodadas. Você coloca lá na TG, no Talk Group, no canal 7244 e ouve aí a rodada Café no Rancho, por exemplo, todo dia de 6h30 às 8h30. E cada dia você tem, hoje, por exemplo, é terça-feira, 21 horas, tem a NetBR, que é a reunião de todos os radioamadores.
tá? Numa sala de conversação chamada NetBR, que é 724-942. Então, o radioamadorismo é uma atividade muito interessante, muito simples de você se tornar um radioamador, tá? Então, esse vídeo tem esse objetivo, de incentivá-los e motivá-los para participar aí do radioamadorismo. Então, eu queria agradecer a participação de todos, convidá-los aí a se tornar radioamadores, e até um próximo vídeo. E participem aí do canal PU4BLA e não esqueça de dar um like no vídeo. Um abraço a todos. Bye, bye.